E o MXRF11 divulgou os dividendos desse mês de outubro e eles foram menores que os últimos 2 meses. A gente vai entender o que está acontecendo, se isso é preocupante, se o MXRF11 perdeu seu brilho, não vale mais a pena. Isso tudo eu vou te explicar nesse vídeo, então fica até o final e já se inscreve porque você vai ficar aí por dentro de todas as novidades sobre fundos imobiliários, sobre investimentos, sobre tudo que está acontecendo na Bolsa de Valores. Estou aqui no site do Status Invest, pessoal, atualmente o MXRF11 está cotado em R$ 10,25. Se a gente observar que nos últimos 6 meses, olha só, ele teve uma valorização interessante. Se a gente pegar aqui desde maio, né, até agora, ele se valorizou aí na casa de 9,5%, além dos bons dividendos que ele paga aí durante os meses. Só que se a gente observar aqui, vamos direto para os dividendos. Ele vem caindo, né? Nos últimos 3 meses, em julho ele pagou 12 centavos, em agosto pagou 11 centavos e em setembro, né? Nesse mês ele ainda vai pagar dia 17 de outubro, né? A gente vê setembro aqui, mas é com base em setembro, o pagamento vai ser agora em outubro, ele vai pagar 10 centavos por cota. Só que é o seguinte, muita gente tem se perguntado, será que isso aqui é uma tendência de queda? Será que isso aqui vai continuar, vai se perpetuar? No próximo mês ele vai pagar 9 centavos, no outro ele vai pagar 8 centavos, até que ponto isso aqui vai acontecer? E isso que eu vou explicar para vocês, tá certo? Então assim, já adianto, né, que isso aqui é um movimento normal de mercado, tá? Isso faz parte, não se preocupe se você é investidor, se você é cotista do fundo, fica tranquilo. Outras informações que a gente precisa falar do fundo antes de ir para o relatório gerencial. Preço sobre o valor patrimonial deles está próximo aí de 1, bem tranquilo. Aí outras informações, né? Base de cotistas enorme, afinal, para quem não conhece, o MXRF11 é o maior fundo aí em número de cotistas da nossa Bolsa de Valores. E outras informações aí como liquidez, sempre ótima. Participação no IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, também muito boa. Então não se preocupe quanto a isso. Agora vamos entender no relatório gerencial, no último relatório gerencial que a gente tem, o que está acontecendo em relação a esses dividendos. A gente tem aqui então um comentário do gestor, pessoal, não vou ler essa parte aqui, porque eu vou resumir, vou trazer as principais informações sobre o fundo imobiliário, tá? E mais uma vez eles destacam, né, o forte crescimento aí da base de cotistas do fundo, chegando aí a 640 mil cotistas, como eu disse, é o maior em número de cotistas do nosso Brasilzão. E uma coisa importante de falar é que nesse mês, olha só, no book de CRIs não contou com movimentações relevantes, mas há um pipeline, há um projeto de operações relevante em fase de estruturação para breve desembolso, para breve investimento. E os books de FIIs e de permutas também não tiveram movimentações significativas. Então assim, o fundo nesse mês não fez tantas movimentações. O fundo visa a alocação de 80% do patrimônio em CRIs, até 20% em permutas financeiras e blá blá blá. Isso aqui a gente já sabe. Com o atual nível de inflação e de juros da economia brasileira, aliado ao cenário de maior volatilidade local e global, a gestão entende que portfólios de mais baixo risco estão melhor posicionados para atravessar o cenário atual e com retorno ao investidor ainda bastante interessante. Ou seja, o MXRF11 é um fundo que tem um risco menor se a gente comparar com outros fundos imobiliários. Então isso proporciona, né, pessoas que estão começando aí a investir agora. Isso atrai mais pessoas para o MXRF11, tá? Afinal, é um fundo tranquilo e além de ser tranquilo, ainda proporciona um retorno interessante. Galera, 1% ao mês, se a gente pegar aqui na casa de 1% ao mês, líquido de imposto, é um retorno muito bom, tá? Claro, a gente sempre quer mais. Se a gente pudesse, receberia 2, 5, 10% ao mês. Mas isso não é possível, né? Então, assim, 1% ao mês é um retorno muito bom, muito bacana. Continuando, os rendimentos oferidos segundo o regime de caixa foram de praticamente aí 10 centavos por cota, totalizando 22 milhões. As operações de permutas financeiras foi de 3,34 milhões de dividendos e no book de CRIs o resultado de caixa do fundo foi de 17 milhões. Já no book de fundos imobiliários o resultado foi de quase 3 milhões e a gente vai ver isso aqui depois na DRE gerencial. E por fim, em virtude do regime de caixas seguido pelo MXRF11,
e dos meses de inflação alta, o fundo possui uma reserva acumulada de correção monetária na ordem de 43 milhões, o que equivale aí a quase 20 centavos por cota. Então, quem está se preocupando aí se o fundo, né, ele está reduzindo os seus dividendos por conta que ele não está tendo dinheiro para pagar, vamos dizer dessa forma assim, não é bem assim, tá, galera? Ele está reduzindo os seus proventos, né? Ele reduziu aí 1 centavo, depois 2 centavos, talvez vai chegar a pagar 8, 9 centavos aí por cota, porque ele entende, né, que nós estamos passando aí por períodos complicados, períodos aí de deflação, política, enfim, o Brasil infelizmente está sempre em crise, né? Isso é um problema crônico aí do nosso país, infelizmente não era para ser assim. Então o fundo, ao ver esse cenário, ele consegue identificar isso e, com medo, porventura, de ter um déficit aí na sua arrecadação, ele já deixa essa reserva acumulada de correção monetária para poder, porventura, suprir a necessidade de distribuição para os seus cotistas. Isso, ao meu ver, é bom, né? Porque, olha lá, ó, ele mesmo fala, o que deixa em posição confortável para atravessar esse período de deflação sem impacto significativo sobre as distribuições. Então, o cotista, você, investidor do fundo imobiliário, nós não vamos ter nenhuma surpresa assim muito negativa em relação à distribuição. Claro, cai 1 centavo, cai 2 centavos, a gente não queria isso, mas é muito melhor cair 1, 2 centavos e o fundo continuar com aquela estabilidade do que cair muitos centavos, aí a gente vê uma queda muito brusca na distribuição. Aqui tá falando da distribuição do mês passado, tá? Que foi de 11 centavos, mas desse mês foi de 10 centavos, tá, galera? Primeiro ele divulga o quanto ele vai pagar e depois que ele solta o relatório gerencial. Aqui a gente consegue ver as receitas e despesas do fundo imobiliário, né? A receita aqui no caso está se mantendo aí na casa de 24 milhões. A maior receita que o fundo tem são de CRIs, tá? Então isso aqui é normal também. Resultado distribuído, aí foi os 11 centavos por cota, como a gente viu no mês passado. Claro que isso aqui, galera, é o seguinte, né? A gente consegue ver que o resultado dele foi de 22 e ele distribuiu 24. Então ele pega uma certa reserva que ele tem e faz a distribuição, faz o complemento. Continuando aqui em relação à liquidez, né, esse tipo de coisa aqui, não precisa se preocupar. MXEF11 é um excelente fundo nessa questão. Resultado financeiro, a gente consegue ver, né, que a maior parte aí do resultado por cota são receitas de CRIs, tá? E aí tem outras receitas também aí, como por exemplo permuta, receita de fundos imobiliários, mas a maior parte da receita por cota que você cotista recebe são de CRIs, beleza? Aqui a gente consegue ver o resultado detalhado, né? Permuta financeira representa um pouquinho, fundos imobiliários representam bem pouquinho, e receita de CRIs, como eu disse, são as principais. E aqui também tem as despesas do fundo e aqui no final das contas o resultado. Rentabilidade do fundo, se a gente olhar aqui, ó, o valor de mercado da cota, ele está, né, assim, andando de lado, a gente pode falar dessa forma. Só que se a gente pegar o valor de mercado mais os rendimentos, que é essa faixa aqui, ele vem crescendo com o passar do tempo. É por isso que eu falo, é muito importante a gente reinvestir os nossos proventos, sempre reinvestir, galera, porque assim, quando a gente reinveste os nossos proventos, a gente está fazendo com que os juros compostos trabalhem a nosso favor. Então isso é muito importante. Investimento por classe de ativo, né? 3/4 aí do fundo são CRIs, 7% permutas financeiras, lembrando que isso aqui pode chegar até 20%, 15% em fundos imobiliários, dá uma renda passiva mensal aí para o fundo interessante também, e um percentual de caixa aí de 2% apenas. Em relação aos ativos, aos tipos de investimentos que o fundo faz, 51% são créditos corporativos, 28% comercial e 20% residencial. Ou seja, ele não é muito diversificado nos tipos de investimento que ele faz, né? Basicamente são esses 3 tipos aqui. Isso ao mesmo tempo que é bom, né? Porque tem uma previsibilidade maior daquele segmento que ele está investindo, mas ao mesmo tempo pode ser ruim porque ele não tem uma diversificação tão grande, tá? Então é isso que a gente tem que analisar também.
Taxa média por indexador CDI, aí a gente pode ver que é 41% do book do fundo, 2,53%, IPCA 7,29%, representando aí 58%, e esses pré, IGPM e tal aqui representa menos que 1%, então é irrelevante. Uma coisa importante de dizer, galera, é que o fundo ainda continua, né, com a distribuição do portfólio atrelada bastante ao IPCA e INCC, tá? Então, assim, a gente vê aí vários fundos imobiliários reduzindo a sua exposição ao IPCA, reduzindo a sua exposição à inflação. O MXRF11, por sua vez, ainda continua se expondo bastante à inflação. Isso é bom, tá? Isso não de forma nenhuma é ruim, só que é um fundo que a gente pode esperar que não vai pagar tanto como outros fundos imobiliários que a gente vê por aí do segmento de papel. Aqui tem os fundos imobiliários, né, que ele tem na carteira, SPVJ11, GTLG11, IDGR11, GALG11, então assim, vários fundos que eu tenho certeza que vocês conhecem, né, que o fundo tem no seu portfólio. Isso aqui é estratégico, tá, pessoal? Se o fundo precisar de liquidez aí para poder girar o dinheiro, para poder investir em novos CRIs, ele consegue vender esses fundos que ele tem na carteira e aí conseguir levantar um dinheiro para poder fazer os investimentos. Aqui na parte de certificados de recebíveis imobiliários, né, o fundo explicou para a gente que não teve movimentação relevante, então a gente não precisa ficar passando. Aqui, como a gente pode ver, indexadores, continua a mesma coisa, né? Como eu disse, a maior parte aí atrelada à inflação, uma parcela interessante também atrelado aí ao CDI. Setores, bem diversificado, né, pessoal? Continua a mesma coisa. Vencimento e duração dos CRIs, longo prazo, tá? Então isso é bom para todos os investidores aí. A gente pode ver que 2029, né, acima de 2029, tem 62% do vencimento dos CRIs, então isso é muito bom. Bom, aqui tem os CRIs, né, explicando um pouquinho dos CRIs que já tiveram algum tipo de problema, tá? Aqui, ó, abaixo evidenciam-se os status dos CRIs com histórico recente de eventos que já influenciaram os fluxos de pagamentos dos papéis previstos nas aquisições dos títulos. Então, assim, porventura teve algum probleminha. Só que a soma representa 0,6 do patrimônio do fundo. Então, assim, representa uma parcela ínfima, nem vou ficar falando aqui. E aqui a gente pode ver a composição da carteira do fundo imobiliário. Agora, pessoal, vou trazer aqui a nossa planilha para poder calcular para vocês o preço justo do MXRF11. A gente vai precisar, então, das seguintes informações, como sempre. Primeiro, colocar o ticker dele, MXRF11, rendimento anual por cota. 1,19, né? Ele pagou 1,19 nos últimos 12 meses. Você pode fazer da forma que você quiser, você pode pegar a média aí dos últimos 3 anos. Eu sempre pego dos últimos 12 meses, né? Eu acho que não tem problema nenhum. Afinal, o MXRF11 ele tem uma constância boa em proventos, tá? E por isso que eu faço dessa forma. A taxa de desconto, né, a gente pode ver aqui 11% de yield nos últimos 12 meses, mas eu vou ser mais bonzinho com o fundo imobiliário, já que eu entendo que nós estamos aí num cenário de guerra, de deflação, de instabilidade política, instabilidade econômica, então eu vou colocar 10%. Eu gostaria, né, de receber pelo menos 10% do MXRF11. Se a gente considerar esses valores aqui, considerar essa fórmula também, tá, pessoal? Lembrando que é especulativa, a gente vai ter um preço justo para o MXRF11 de quase R$12. Então, até R$12 pode comprar o MXRF11 que está valendo a pena. Claro, seguindo essa fórmula aqui, não é uma recomendação minha, tá? Estamos aqui fazendo algumas contas especulativas. Considerando também esses valores, nós temos uma margem de segurança aí de praticamente 16%. E sobre o MXRF11 é isso. Comenta aqui para mim o que você achou, o que você achou dessa redução dos proventos. No próximo mês, será que ele vai continuar distribuindo menos, ou vai aumentar, ou vai manter? Deixa aqui para mim nos comentários a sua opinião. Vou ficando por aqui, um abraço e até mais.